Nossa convidada de hoje tem um currículo que muita gente nem imagina. Buscou sua independência desde cedo, quando saiu de casa bem jovem, morou fora do Brasil e, quando voltou, cursou gestão empresarial e recursos humanos. Mas ela ficou conhecida mesmo e ganhou destaque no balé do Domingão do Faustão, onde ficou por quase 8 anos. Ali mesmo ela já era muito ativa nas redes sociais e conseguiu construir uma base sólida de fãs. Recebeu um convite para participar da Fazenda. Se expôs sem amarras, ganhou muitos seguidores e visibilidade. Atualmente ela é influenciadora digital, empreendedora, continua inspirando outras mulheres a se mostrarem no mundo digital com autenticidade e coragem, provando que é possível construir uma carreira sólida sendo fiel a si mesma. Hoje, quem puxa a gente é ela, Érica Schneider. Oi, minha gente! Que alegria estar aqui com vocês e que alegria estar aqui com a Érica! Ai, que linda! Obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer te receber aqui. Estou muito feliz. Obrigada eu, tô super feliz com o convite. Já amei aqui, olha, tudo. Já tô amando as bikes, tô amando tudo. Ai, que bom. Você já percebeu que hoje vai ter um pouco de suor envolvido nesse papo. A gente otimiza a vida aqui, né? Gostei, tá? Isso aí. E o Anselmo tá aqui com a gente também. Oi, minha gente. É uma honra estar com vocês. Muito obrigado pelo convite. Amigo, eu acho que você tá doido para dar uns pitacos curiosos sobre a vida da Érica. Eu já quero começar falando, eu acho que já vai virar uma tradição aqui nesse podcast, sobre o meu banquinho, que a Érica já concordou, né? Que meu banquinho, ele não é confortável, né, Ai, amiga? não cansa Então, no de próximo, reclamar, a gente já pode Érica. organizar o pessoal da produção, tá bom? Esse banco é super confortável, É amigo. só um recadinho mesmo. Esse banco é super confortável, gente. É porque ele gosta de reclamar. A gente colocou ele ali pra ele ficar realmente assim, ó, com vontade de falar, entendeu? Porque a Érica tem bastante curiosidade na vida dela. Inclusive, Érica, eu vou começar falando pra vocês. Hoje a gente tá aqui pra falar com pessoas, com mulheres principalmente, que querem se movimentar, amigo. Desse cutucãozinho que você tá recebendo enquanto você tá sentado no banco. Tipo assim, tem alguma coisa errada. Eu preciso dar um tchan na minha vida, não sei por onde começar. De repente, no mundo digital, de repente expor meu trabalho, mas não necessariamente sendo um influencer ou algo assim. Mas a Érica veio aqui junto comigo com o Anselmo para inspirar você a levantar, a fazer algo, a se motivar. E a história dela é bem peculiar. Quando você vai pesquisar, você vê a Érica assim, belíssima, uma Barbie, maravilhosa. Você não imagina o currículo dessa mulher, minha linda. Você não imagina que essa mulher fez administração. Ela tem uma formação, gestão em RH, é isso? Também. Trabalhou em banco. Também. Mexia com números. Mais ou menos. Mas tentei, né? Fala alemão, foi morar na... Empresária também. Empresária, gata. Então, eu fiquei muito curiosa, porque assim, quando eu fui pesquisar sobre você, entender um pouco mais a fundo sua história, porque a gente te viu na Fazenda, a gente te viu no Balé do Faustão. Eu falei, menina, o que ela vai fazer de administração de empresas? Da onde que foi isso? Na verdade, foi ao contrário, né? Eu nunca busquei o holofote ou a fama, ou foi uma coisa que aconteceu natural. E eu sempre trabalhei desde novinha, sempre tive essa vontade de empreender desde novinha, assim. Desde novinha eu comecei a trabalhar com 12, 13 anos, fiz de tudo, assim. Era monitora infantil, cuidava de criança, trabalhei até em padaria. Desde novinha eu sempre gostei de ter meu dinheirinho para fazer minhas coisas, porque meus pais sempre foram muito... Acho que também pela educação do meu pai, né? Por ser alemão. Minha mãe também tem uma origem muito simples, né? Então, assim, ela sempre me criou para ser uma mulher independente. Acho que mesmo sem ela saber, ela já me criou assim. E então, eu sempre tive essa vontade de fazer acontecer. E fui morar fora, novinha, com 15 anos também. Então, não tinha nada disso da internet. Começou já tinha a rede social naquela época, mas não era uma coisa, sabe? Eu lembro que quando eu morei fora, lá na Alemanha, tinha uma outra rede social lá, mas era uma rede social meio regional lá na Alemanha. Tem até hoje. Tipo que o Orkut foi pra gente tipo um período, Orkut, né? Tipo o Orkut. Enfim, mas não tinha nenhuma pretensão em trabalhar com isso. E aí, quando eu voltei pro Brasil, que eu comecei a ter mesmo a rede social, sabe? Instagram, Facebook, mas era sempre como um hobby. Nesse momento era para ser uma rede social mesmo, encontrar amigos antigos, etc. Isso. Não como forma de vou Trabalho. construir a minha imagem, nada disso. Não. Tanto que na época, logo depois em seguida, eu comecei a fazer estágio num banco de investimento, porque eu fazia faculdade de administração.
E aí, eu já tinha rede social. E aí, no meu Instagram, já tinha muito seguidor. Só que eu não postava nada demais, assim, né? Então, uma época, como eu comecei a trabalhar no banco, eu até fechei meu Instagram na época e ficou por isso. Logo, eu comecei a trabalhar como... Eu já trabalhava como modelo, na verdade, para pagar minha faculdade, para pagar minhas coisinhas, assim. Eu era bem novinha, 19, 20 anos. E aí surgiu o convite para trabalhar no Faustão, que foi uma coisa bem aleatória. Como eu trabalhava como modelo, mas assim, eu nunca busquei isso. Eu nunca Sei. falei, nossa, eu quero trabalhar como modelo. Nossa, Mas você eu já quero. dançava. Já sabia dançar também. Amigo, eu gostava de dançar, mas como hobby. Olha que doideira. Oportunidades batendo na porta. Eu nunca imaginei trabalhar com isso. Olha só, eu tô vendo assim, a gente tá conversando com muitas mulheres e uma das características que a gente vê em comum, né, amigo, são mulheres independentes que não têm preguiça, que fazem, simplesmente surgiu uma Exatamente, oportunidade, aproveitar vou a fazer. oportunidade. É. Você dança? Danço. Eu vou Então, dançar. Você dança? Danço, E né? aí, era engraçado porque eu, sempre muito novinha, eu sempre fui muito ativa. Nessa época você trabalhava no banco? Quando eu Do recebi convite? o convite, sim. Gente do céu! E eu Você imagina, larguei você tudo. trabalha num banco, você tá assim, até meio low profile, postando poucas coisas, etc. E aí Só você que esse meio artístico sempre me chamou muito, porque eu sou muito comunicativa, eu gosto de conversar, eu não gosto de rotina. E ela vai ser modesta, ela não vai falar, mas ela é linda, Ai, maravilhosa. E então sempre me chamava muito isso, sabe? De trabalhar como. Não imaginei que eu ia trabalhar um dia na televisão, não imaginei que eu ia trabalhar com rede social, mas isso meio que foi acontecendo natural. E as oportunidades foram aparecendo na minha vida e eu fui, foi o que ele falou, foi justamente isso, eu não tinha medo. Meu Deus. Poxa, tu tá falando, eu fui parada no meio da rua, o menino falou pra eu ir numa agência, será? Caramba! Aí eu, será que eu Gente, vou? Que loucura, tô em Vou. choque. Então, Imagina tudo alguém foi parar, assim. alguém eu te fui... parar no meio da rua e falar assim, viu, vamos dançar lá, quer fazer um teste pra você dançar no Faustão? Foi tipo isso? Nesse não, esse foi pra ir pra uma agência pra trabalhar como modelo, que através dessa agência eu conheci uma menina que era também modelo na agência e ela me indicou pra um casting pra ir num dia que ia ter uma gravação na Globo pra ficar como se fosse bailarina do Faustão. Aí eu achei curioso. Ninguém perguntou se você sabia dançar? Não. Só falou, é tal dia, você pode? E aí eu lembro, olha que engraçado, na época eu tava fazendo faculdade e eu tava estudando. Então eu ficava muito cansada. E eu tinha um namorado que a gente namorou 8 anos, inclusive. E ele era lá do interior também. Então eu tinha acabado de pisar na casa dele. Sabe quando você tinha pegado? Meu, eu fiquei o dia inteiro, trabalhei, estudei, peguei não sei quantos ônibus, cheguei na casa dele, pisei lá. A menina falou, então, vai ser amanhã, 8 horas da manhã, na Rede Globo, lá no Morumbi, endereço tal. Eu, Tá bom. tá bom, eu vou. Menina do céu. O comum que a gente vê as pessoas fazendo é assim, ah não, amanhã não posso, pode outro dia? Ah não, não sei o quê. Por quê? Ah, não sei. E também o medo que bate. Você não teve medo? Porque hoje em dia a gente vive cercado de desconfiança. Se alguém chega, te aborda na rua e fala, vamos lá entrar numa agência, vamos fazer um casting, vamos lá. A desconfiança, o que é comigo, hein? Além disso, eu acho que você pode dizer que você é muito confiante. Você fala, não, sou bonita, tenho qualidades, predicados aqui, vamos lá. Alguém me parou na rua porque viu alguma coisa. Sabe por quê, Carol? Eu acredito muito, assim, eu vou falar de Deus, sabe? Eu acredito muito em Deus. E cara, eu não desejo mal a ninguém, eu quero o bem das pessoas. Claro que existem muitas pessoas do mal, né? Eu já me enfiei em cada situação quando era mais novinha, porque eu não conhecia. Então, já aconteceu isso de, vim numa agência tal. Cheguei lá, não era nada do que eu tava imaginando, ser uma enrascada. Mas, assim, eu tinha muita fé em Deus e eu pensava, eu sou muito curiosa também. E não tem... Eu acho que o que acontece é que as pessoas acabam ficando com tanto medo e colocando as desculpas no medo. É verdade. Ai, não, você pode... Igual essa oportunidade do teste, né, dessa gravação. Eu poderia muito bem pensar, isso não é pra mim, imagina, nem dançar direito eu sei, tô cansada, acabei de chegar aqui, por que eu vou lá me enfiar num negócio que não tem nada a ver? E eu colocar uma desculpa pra mim mesma, pra dar uma desculpa pra pessoa, pra não ir. Então, eu falei assim, não, eu já tenho, por que eu não vou tentar? Por que eu não vou conhecer? Isso também é Né? demonstração de fé.
quando você coloca a sua vida nas mãos de Deus, Sim. acredita que é Ele que está te guiando, que você está no centro da vontade dele, é isso que eu peço todos os dias. Eu falo, Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade, porque eu sei que se eu estiver no centro da sua vontade, eu vou cumprir a minha missão, e eu sei que eu só vou ser feliz nesse mundo se eu cumprir a minha missão. Então, quando você confia, tem fé é isso, né? É acreditar em algo que não existe. Que não existe. É. Claro que quando a gente é mais novinha, a gente acaba se enfiando em umas enrascadas, porque a gente não tem a malícia que às vezes outras pessoas têm, né? Mas acho que com o tempo você vai aprendendo também, você vai sabendo. Você começa, sabe, a distinguir, pô, isso aqui não é furada, isso aqui não é pra mim. E muitas vezes algumas enrascadas são para ensinar, para Sim. Mas você é legal você falar crescer, isso evoluir. também, né? Que não, igual a Carol falou, você foi e já deu certo. Não, teve coisas também que não Nossa! foram tão legais assim. Olha, deixa eu te falar que de 50 coisas, 5 deram certo. Meu pai, Olha só. tá vendo? Mas Persistência. você não desanimou. É exatamente isso, amigo. Não Porque desanimou. as pessoas não veem, né, os nãos, né? Sim. Vê o sim, nossa, ela estourou, tava lá na fazenda, bonita, nanana, mas não sabe o tanto que a gente já tentou. O tanto, assim, foi o que eu falei pra você, eu nunca fui atrás de, eu quero ser famosa, eu quero trabalhar na televisão, eu quero trabalhar com rede social. Foi uma coisa que aconteceu naturalmente na minha vida. Mas nesse percurso, nesse caminho, várias coisas aconteceram, várias oportunidades, ou falsas oportunidades, ou pessoas passaram pela minha vida, ou que eu tive que aprender a saber lidar. Isso é pra mim, o mais difícil é você saber dizer não, do que você dizer sim, né? Mas eu acho que tudo é aprendizado e eu sou muito grata à Érica de 15 anos, 16 anos, que quis... Destemida, aventureira. A destemida aventureira. Porque se Ô, não fosse Érica. essa Érica que não estaria aqui hoje. Essa Érica é mais madura. E conta ela desse pesa teste, mais daí as coisas. chegou e deu tudo certo? Foi de primeira? Não. Eu cheguei lá, aí... Primeiro que eu não sabia muito, né? O que estava acontecendo e tal. Aí O balé já existia Já. e você já via ali o que acontecia. As meninas... Essa gravação era um quadro piloto, porque na TV tem muito isso. Quando tem um quadro novo, um programa novo, a gente faz um piloto que é como se fosse a gravação mesmo. Até em podcast também você faz. Faz valendo, mas... Para um teste, para ver se vai pro ar ou não. E na época tava rolando Dança dos Famosos, então o corpo de balé tava desfalcado. E aí eles precisavam de umas meninas para ficarem no lugar das meninas que tinham ido pro Dança dos Famosos. E eu era uma dessas que tava no bololô, que ia gravar, colocou a roupinha, mas que não era para o programa da televisão, era pro programa piloto, pro quadro piloto, que era um quadro novo que eles estavam fazendo um teste. Porque eles viram... tem muito disso na TV, né? Ver um quadro na gringa que tá bombando lá. Vamos trazer pro Brasil? Vamos fazer aqui? Vamos adaptar? Então, televisão é isso também. E aí, era um quadro X, que eu nem me lembro como era esse quadro. Mas eu tava lá no meio, lá. Aí, acabou a gravação. Só que no quadro a gente não tinha muito o que dançar. Era um quadro de plaquinhas. Você ficava com as plaquinhas e você ia virando a plaquinha. Nem vingou o quadro. Mas nessa eu conheci o coreógrafo, que se chama Silvio Lengruber, e aí ele falou, nossa, você é bonita, leva jeito, tem um rosto de televisão, quando tiver um teste eu vou te chamar. Aí eu falei, será que esse homem vai lembrar de mim? Ao mesmo tempo eu falei... Você fala isso pra todo mundo? Será que ele fala isso pra todo mundo? Será que eu levo jeito mesmo? Um monte de coisa passando na minha cabeça. Ficou bem esperançosa? Ficou, tipo... Não fiquei, porque eu sou uma pessoa muito racional. Uhum. Eu sou bem aquariana e tem muito capricórnio na minha... Não deu pra mim. Não, Você falou. Não, eu não falei nada. Tudo na minha cabeça. Sim. Eu não falo. Não criou expectativas. Não, claro que você fica feliz, né? Quando uma pessoa fala uma coisa dessa pra você fala, que bom, né? Alguma coisa deve ser boa, né? Porque não tem porquê ele falar isso pra mim. Mas também eu não criei expectativas, porque não quero me frustrar. E ao mesmo tempo eu tô com o meu trabalho, fazendo faculdade, tendo a minha vida aqui. Esse homem lembrou de mim e ele me mandou mensagem quando teve o teste. E eu fui. Ainda levei umas 2 amigas pra irem também no teste. Eu falei, vamos junto comigo, porque vai que, né, não sei o quê. Aí eu fui. Cheguei no dia do teste, mas demorou, tá? Demorou uns 3 meses pra ele me mandar mensagem. Chegou no dia do teste, um monte de menina se aquecendo, colocando a perna na cabeça, e espacate. Aí eu falei... Nessa hora, um ser humano normal trava e fala, vou embora. Eu falei, não, foi o que eu pensei. Eu olhei e falei, será que ele tava certo quando ele me convidou, Será gente? que é aqui mesmo? Será que é aqui? Não, porque assim... Eu não tenho essa desenvoltura que essas meninas têm. Será que... Como que é, né? Mas eu fiquei. E aí, o primeiro teste era em grupo.
Não, o primeiro teste era pra uma televisão, era você sozinha numa sala já com a roupinha. Colocava uma música e você tinha que desenvolver lá. Meu Deus do céu. Sem saber que música Sei, era, não. nada. Se a gente estivesse falando com uma bailarina, porque é muito diferente, dançarina e bailarina. Não, eu não é era diferente, nada. né? Eu não era nada. Eu gostava de dançar, ponto. Aham. E já tinha feito umas aulas de balé e tal, mas assim, quando eu era bem novinha, e eu sempre gostei de dançar, mas eu não... A hora que eu vi aquelas meninas ali... Mas eu sempre fui muito confiante. Você encarnou um personagem? Aí Como eu é que coloquei foi? a Você falou, roupa, eu olhei no espelho e falei, nossa, eu tô bonita. Agora é minha hora. agora é minha hora. E ele falou, não faça 2 pra lá, 2 pra cá. Se joga. Só que eu falei, eu também não vou me jogar, porque eu também não sou, né? Eu vou fazer o que eu sei. Olhei pra câmera, sorri pra câmera. E, tipo, comecei a encarar a câmera muito. E, tipo, dançando, mas olhando pra câmera e sorrindo. E, sabe, assim... E foi aí que eu acho que eu ganhei, porque eu vi que muitas meninas estavam no teste, elas iam dançar, mas às vezes elas estavam com elas eram bailarinas clássicas formadas, mas elas estavam tão nervosas, inseguras, e às vezes dançava, queria mostrar muita coisa, e o principal é o quê? A câmera, O carisma. é o sorrir, porque televisão é um show, né? E além de você dançar, você também tem que ser carismática. Então eu falei, é o que eu tenho. Eu tenho o quê? Eu acho que eu tenho um carisma, então... Ô, Érica, você me trouxe tantas lições. Nesse pouco tempo que a gente tá conversando, sei lá, menos de 15 minutos. Eu acho que para as meninas também, até para mostrar para vocês que estão assistindo. Olha só, você chegou aberta num lugar antes de te chamarem, de te ligarem pela segunda vez para você ir pro teste. E essa sua abertura, esse seu carisma, o sorriso e a tranquilidade de conhecer outras pessoas. Porque podia ser muito bem que uma pessoa chegasse lá e com um pouquinho de medo. O medo paralisa, né? É. Com um pouquinho de medo, a Paralisa. pessoa fosse ficar quieta. O diretor ou quem estava lá que te abordou não ia nem reparar. Então, eu acho que o fato de você ser mais aberta, um pouco mais extrovertida, e eu não acho que isso é uma qualidade que vem de dentro da gente. Eu acho que a gente pode, sim, encarnar um personagem em alguns momentos. Com certeza. Não Nossa, é? você disse tudo. Olha, até me arrepiei agora. Porque esse último carnaval teve o ensaio técnico. E eu tava muito insegura com a minha roupa, porque ela ficou muito cavada. E Era uma dourada. dourada. Eu vi, belíssima. E eu tava me achando muito branquinha, e eu falei, caramba, eu não sei se tá combinando muito, eu tinha que estar mais bronzeada. Eu comecei a achar... Sabe como você começa a achar defeito no seu corpo, em você? Bate aquela insegurança, é normal, né? Mesmo que eu tenha me preparado, mesmo que eu tenha treinado, mesmo que eu tenha feito aula de dança, mesmo que eu já tenha trabalhado 8 anos ao vivo na televisão, mesmo depois de tudo isso, óbvio que bate, porque tá todo mundo ali pra te olhar, pra te medir, pra olhar se você tá sambando bem, pra olhar se você tá com um corpo legal, pra olhar se você tá cantando, se você... Então bate aquela insegurança. Aí eu falei, eu coloquei o pé na avenida, eu falei, eu sou maravilhosa, eu sou Érica Schneider, eu sou gata, eu sou gostosa, eu vou arrasar. E meio que assim, tentei não pensar, não ficar olhando assim, sabe, as pessoas que estão me medindo. Eu falei, é isso, eu vou. E assim, mais por dentro, a Érica tava mega insegura, porque há poucos minutos atrás, o body tava muito cavado, tava me sentindo feia, insegura, não tava legal. Mas é um personagem, não é um personagem, mas é um... Como que tem? É você saber para onde olhar. É você entender que dentro de você tem tudo isso. Tem todos esses sentimentos, todas essas emoções. É como se você tivesse... Esqueci o nome da palavra que já me falaram, mas é como você cria um personagem mesmo. Agora é a Érica musa. Uhum. É a persona. Ela vai vir, e mesmo que a Érica esteja insegura, a Érica Schneider não é insegura. A Érica Schneider vai lá e vai arrasar. E no samba aconteceu a mesma coisa, como foi na TV? Quando te chamaram pra dançar, tipo... Mesmo. Agora você vai sambar. Eu sambo também. Sambo também. Olha, foi... Vou aprender. Mais ou não menos temos preguiça, isso. não trabalhamos com preguiça. Foi mais ou menos Porque a gente isso. vê toda a preparação, né? Das, como é que chama? Das musas, né? A preparação. Agora, todo mundo, antes do carnaval, fica ali postando os stories, fazendo aulas de dança ali. Porque não é uma dança comum, assim. Não, é uma coisa muito especial, né? Sim, específica. Mas voltando até um pouquinho pro balé do Faustão, e até puxando
pro lado de que não é só glamour, porque as pessoas acham que é só glamour. Querida. Então, até pra entrar lá, não é só glamour, tem um caminho a ser percorrido, tem muito esforço. Eu imagino que vocês tenham que despender muito tempo ali treinando, dançando juntas e trabalhar com várias mulheres juntas. 40. 40. Gente, E, infelizmente, Ai, isso... já quero saber de uma coisa. Infelizmente, quando tem muitas mulheres reunidas, tem muita coisa acontecendo. Homem, às vezes, é mais leve com o sentimento, com a emoção, quando tá ali junto. Outros problemas acontecem. Mas quando tem mulher trabalhando com corpo, com imagem, muita gente ali buscando holofote também, né? Na vontade de crescer. Porque a visibilidade que aquilo te dá é diferente, pode abrir muitas portas. Então, tem pessoas que, assim como você disse, eu tô ali enxergando bem, deixando a coisa fluir, mas tem pessoas que estão querendo crescer a todo custo. São muitas pessoas juntas. Sim. Como é que você enxergou? Teve algum problema? Como é que você lidou Muitos. com isso? Teve puxada de tapete, amiga? Conta pra gente. Puxada de tapete, eu não sei, mas já teve... situações já aconteceram, mas assim... Foi como eu falei. Eu acredito muito que todo mundo tem o seu momento para brilhar. Então, se eu estava ali, algum motivo tinha. E, às vezes, rolava muito, porque a coreógrafa colocava mais fulana para fazer as apresentações e a ciclana não. E para mim era muito difícil porque eu não sou bailarina clássica formada, né? Então, assim, muitas também não eram. Mas aí você tem que se dedicar muito mais para você pegar a coreografia, para você... Mas ali tem diferença, então, daí. Quem tem mais formação e tudo. A coreógrafa colocava mais na frente as meninas que dançam melhor, né? Então, eu sempre ficava lá no fundão. Mas eu falei, tudo bem, tá tudo certo. Aí, logo o Fausto me chamou para ser repórter. Aí, eu virei o repórter da plateia e também do G-Show, né? Que na época começou o site. Primeiro ao Você se vivo. destacou, tava lá atrás, Faustão te enxergou mesmo assim. E tudo isso, eu acho que tem muito a ver com carisma, tem muito a ver com tua postura ali diante de tudo que tá acontecendo, de não apresentar querer... os merchandisings também. Então, foi muito legal isso. Eu acho que cada um tem seu espaço, cada um tem seu momento, cada um tem o seu momento de brilhar também. Eu acho que isso é importante. Qual foi a tua maior dificuldade no balé? Eu acho que foi no começo, quando eu tive que decidir, né, ir para o Rio. E eu fiquei muito tempo ensaiando para poder pegar as coreografias, que eu lembro que eram muitas coreografias. E aí eu pensava, meu Deus, isso não é para mim. Será que é para mim? Por quê? Qual que é o propósito disso? E aí eu entrei. Nisso que eu entrei, foi muito difícil o processo de adaptação também, porque... enfim, foi bem complexo, né? Eu não vinha desse ramo, eu não era da dança. Eu estava num programa de televisão com muitas mulheres que já trabalhavam com isso há muito tempo e rolava muito isso do holofote, de querer aparecer mais, aparecer menos. Então, eu ficava me perguntando, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô aqui? Será que é isso mesmo? Não tô me adaptando, mas foi a resiliência, foi a calma, foi ter fé, foi... E aí, quando eu já estava quase fazendo 1 ano, eu falei, não é isso aqui que eu quero. E aí, eu falei, eu vou sair. Porque eu tinha trancado a minha faculdade. Você já estava há 1 ano no Balé do Faustão e você queria sair. Queria. Mas vem cá, você ficou 8 anos. E aí, o que deu estalo? E aí, quando eu estava decidida já que eu ia falar com o nosso diretor na época, né? Que ele, do nada, convocou uma reunião com todas as meninas. Falou, olha... Fausto vai renovar contrato, né? E uma das exigências dele foi a mudança para São Paulo. Porque ele não tá feliz mais gravando aqui no Rio toda vez, fica muito cansado. Então, a gente quer saber quem de vocês quer junto com a gente para São Paulo. E quem não quiser também, tudo bem. E naquela época teve um corte muito grande também. Várias meninas, na época, foram demitidas. Porque rola sempre isso, né? Demissão. E também algumas não quiseram ir. E eu falei, gente, foi a resposta que eu estava pedindo. Sinal de Deus. Porque eu estava querendo voltar para São Paulo para poder... E resolver sua vida. E aí foi isso. Eu falei, olha, Deus, obrigada, era isso mesmo. Sinal de Deus. E aí eu fiquei mais 7 anos. Vem cá, e quando você estava lá no Balé do Faustão, você ficou todo esse tempo, o que você imaginava de carreira para você? Eu digo isso porque eu trabalho com o meu corpo também, né? Sim. Na área da educação física. Sim. E eu sempre comento que
tem um lado de quem é atleta, de quem trabalha com o corpo, que é um pouco ingrato. Muito. Porque o tempo vai passando. É. Então, como uma dançarina que está ali treinando sempre, existe lesão que acontece no joelho, no tornozelo, cansaço, o corpo vai cansando. E o que você imaginava para o seu futuro quando você estava lá? Tem alguma coisa a ver com o que você vive hoje? Eu entrei muito novinha. Então, eu tive... Tudo foi acontecendo devagarzinho, sabe? Degrau por degrau. Quando eu entrei, primeiro, minha família e minha mãe foi contra, né? Porque ela falou, você vai trabalhar na televisão, você vai pro Rio de Janeiro. Isso que eu já tinha ido morar fora. Mas na cabeça dela, trabalhar o mundo da televisão, o mundo ir sozinha pro Rio de Janeiro, um estado que ela achava que era muito perigoso. Isso que meus pais são super... Nossa, imagina, com 15 anos a menina foi pro outro lado do mundo. É muita exposição, né? Muita exposição. E ela ficava com medo também, porque... Cara, você tem que ter uma cabeça muito boa, né? Você vai estar na televisão, você vai acaba sendo um holofote, as pessoas vão querer se aproximar de você. Você acaba virando um pouco, né? Um negócio de sex symbol, né? Que naquela época tinha muitas bailarinas do Faustão, nananã. Então, você tem que ter uma cabeça muito boa. Então, minha mãe tinha mais medo disso. E aí, quando... Desculpa, eu até perdi o foco da pergunta que você tinha falado, era da... O que você pensava quando você estava lá? Do futuro. Do futuro. E aí, quando eu voltei para São Paulo, então foi a parte... Foi quando eu gostei, porque eu falei, vou conseguir terminar minha faculdade. E em São Paulo, querendo ou não, as grandes agências estão aqui, os trabalhos... São Paulo... Não que no Rio não seja, mas São Paulo é um polo muito forte. No Rio tinha mais a Globo, Projac, né, que podia fazer algum outro trabalho assim, mas em São Paulo que realmente eu tinha, como eu já trabalhava como modelo, eu já tinha contato das agências, já trabalhava muito, então eu queria unir isso. E aí consegui terminar minha faculdade, logo comecei a trabalhar como repórter, aí eu estava pensando em fazer jornalismo, foi quando eu desisti e resolvi fazer artes cênicas. Aí eu já estava no Domingão, então eu fiz teatro no Célia Helena aqui em São Paulo, e eu nunca pensei assim, eu vou ficar aqui o resto da minha vida. Eu sempre penso que tudo é um aprendizado e tem um propósito e é uma passagem, porque a vida é uma passagem. Nada é para sempre. Então, eu sempre gostei de estar em movimento. Eu já era repórter. E aí, eu não sabia. Podia ser que eu ia ficar mais tempo, podia ser que não. Logo veio a pandemia. E aí, a minha vida fez assim. Eu tô imaginando, na pandemia, tudo mudou. E você recebeu um convite, foi nessa época para ir pra Fazenda? Não, antes eu recebia demissão por videochamada. Ai. Lá, gente, nem tudo são flores, viu? Você vê que a daí assim, o programa não tinha... O que aconteceu? Teve a pandemia, ninguém tava entendendo o que estava acontecendo. Do nada, não vamos mais gravar, todo mundo em casa, vai começar a rodar reprise. Começou a rodar reprise. Chegou uma hora e falou assim, não, agora a gente tem conteúdo novo. Aí a gente gravava de videochamada. Chegou a ir ao ar umas vezes, a gente dançando em casa, cada uma dançando em casa, no seu quadradinho. Cara, foi uma loucura. Depois disso, vamos tentar voltar para o palco. Aí todo mundo de máscara, umas meninas de máscara, um negócio nada assim. Enfim, logo depois disso, a gente ficou quase um ano parada, todas contratadas. Não tinha como, né? Cabeças iam rolar. Eu já estava lá há 8 anos. E eu fui uma das demitidas. Na verdade, todas foram demitidas, praticamente. Todas foram demitidas. E a sensação, o desespero? E Porque aí... muitos brasileiros, muitas pessoas no mundo passaram por isso. Foi. E ninguém imagina que nessa parte do glamour que todo mundo pensa que tá dentro de uma TV, com contrato, ela ficou 1 ano recebendo. E aí? O desespero, a hora que não tem mais de onde entrar. E aí, assim, nessa época da pandemia, eu já estava morando em São Paulo, né? Há muitos anos. E na época eu morava junto, né? Tinha um namorado e a gente morava numa casa. E nessa época eu já estava muito forte na rede social. Então foi ao mesmo tempo. Você estava no balé e você começou a mostrar um pouco da sua realidade. Não, muito. Eu mostrava muito. Tanto que na época, muitas meninas até me zoavam. Nossa, no camarim, lá vem ela gravando story dela. Lá vem a blogueirinha. A blogueirinha, não sei o quê. Várias. Nossa, isso te abalava? Não vou mentir, um pouco. Eu falava, ai, que preguiça. Mas eu falei, quer saber? Tô nem aí. Porque eu começava a ganhar as coisas. Tipo assim, eu tava lá, eu ia pro ensaio. Na época eu não tinha isso de ganhar dinheiro, né? Mas assim, eu ganhava look de academia, eu ganhava... Isso me incentivava, porque era legal, né? Claro. E aí eu ficava pensando, deixa elas ficarem falando. Deixa. E aí eu fui crescendo na rede social. Fui crescendo. E eu cresci muito na rede social na pandemia.
Porque na pandemia, eu postava muito story. Eu fazia muita foto. Eu lembro que na época eu morava com o meu ex-namorado, a gente pegou uma casa bem legal na Granja Viana, com piscina, com tudo. Então, assim, a gente fazia... Ele era bem fitness também, a gente fazia muito treino. Eu fazia treino de biquíni, ele tinha um corpão também, ele fazia vários treinos. Então, assim, comecei a fazer muitas campanhas também na minha casa. Fotografar campanha de biquíni, campanha de não sei o quê, na minha casa. Então, eu comecei a crescer na rede social e ganhar dinheiro. E aí, foi a hora que quando eu recebi a demissão, né? Eu falei, eu chorei muito, fiquei arrasada, mas eu já esperava. Você não desesperou, porque você foi construindo coisas paralelas. E enfrentando isso também. Porque eu te digo, quando eu comecei também a fazer os meus vídeos aqui pro YouTube, pro canal, fazer vídeo de treino. E as pessoas, eu chegava na academia, né, amigo? O povo falava Nossa, assim... foi a mesma coisa, Érica. Ela vem a louca. Ah lá, blogueirinha. Ah lá, oi, youtuber. Mais uma. E aí tinha uma lá, nessa época, que pegava assim, ficava com o celular. Oi, gente, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu olhava e ficava assim. Mas o mais legal é tua postura, porque você não criou inimizade. Mas eu não falava nada. Tava aqui dentro. Tudo aqui na minha cabecinha. Igual eu, a pessoa falava assim, ó. Oi, blogueirinha, você lembra, Léo? O Léo tá aqui, ó. E aí eu fazia, o Léo gravava altos vídeos comigo, meu amigo. Eu falava, vamos fazer uma dança. Vamos fazer sei lá o quê. E botava o Léo, a gente botava em qualquer lugar e fazia junto. E o povo ficava olhando. O Léo não tem vergonha e eu tinha vergonha, gente. Mas faz com vergonha mesmo. Fazia com vergonha. E aí, a hora que alguém vinha e criticava, dentro de mim eu falava, mas eu não falava nada. Eu, assim, dá aquele sorrisinho amarelo. E continua. E continua. Não importa o que estão falando. Se a pessoa acha aquilo, é o que ela acha. O que me incentivava muito, que eu acho que também devia te incentivar muito, eram as mensagens. São as mensagens que a gente recebe por direct, de pessoas que estão vendo. E esses dias eu vi um post de uma pessoa falando assim, meu conteúdo flopou, teve 100 visualizações. Ô, louco, 100 visualizações. Quantas pessoas são 100 pessoas olhando? Né? Não bateu 1 milhão, bateu 500 mil. Olha quantos, que são 500 mil pessoas? 500 mil pessoas. É muita gente. E hoje a gente fica com essa Rafa que fala muito alto. Muito alto. A gente fica mirando, cobrando, é lógico. Né? A gente tem que mirar em pessoas grandes que fazem coisas muito legais. E a gente tem que observar isso, admirar, se inspirar. Mas às vezes não é isso que é pra gente ser, não é ali que é pra estar, e o que a gente tá fazendo tem valor, é grande, é bom, e a gente tem que deixar isso inspirar a gente, porque quando a gente deixa, a gente continua. Igual você, não tô ganhando, mas eu tô recebendo um look de academia lindo. Já não preciso comprar. Já não vou comprar. Não, e olha, pra você ter noção, eu sempre fui vaidosa, mas quando eu entrei mesmo pro Faustão, eu lembro que eu não tinha roupa de academia. Eu tinha um lookinho de academia preto, todo furado, remendado. Cansado. Aí eu vou começar a ensaiar com aquelas meninas todas lindas, com um monte de roupa de academia. Eu não tenho! Aí eu fui num brechó. Eu tenho essa foto no meu Instagram até hoje, eu vou achar lá embaixo. Um macacão. Eu comprei esse macacão. Minha filha não tirava do couro esse macacão. Um dia era o preto, o outro era o macacão. Um dia era o preto, o outro era o macacão. E aí, eu falei... Tudo bem, calma. E mesmo assim, eu começava a postar na minha rede social, porque eu já não estava mais no banco, então eu tinha mais liberdade de postar as minhas coisas. E eu não tinha aquela pretensão, vou postar para ganhar as coisas. Não, eu comecei a postar e começaram as marcas a entrar em contato comigo. Eu posso te mandar não sei o quê? Eu falei, lógico, pode! E quando chegava, e elas ficavam me zoando isso, porque quando chegava coisa em casa, eu ficava gravando assim, e elas ficavam me imitando. E eu ficava... Assim, ó, por dentro eu ficava, nossa, possessa. Mas eu falava, tá fazendo isso? Porque eu tô ganhando negócio e elas não estão ganhando. Então, isso, pronto. Quer saber? Fale. E olha que lindo. Dentro de mim, mas eu não falava nada. Não falava nada. Porque eu falei, eu tenho que manter minha classe, minha postura. E olha que lindo isso que você fez. Você não teve vergonha, porque muitas pessoas falam assim, eu não vou criar conteúdo, eu não vou aparecer na internet hoje, eu não vou fazer sei lá o quê, porque eu não tenho roupa. Porque as pessoas vão ver que eu tô repetindo. Não espere a oportunidade. Vai fazendo, vai faz fazendo, a oportunidade. Faz a oportunidade. Vai no brechó, porque a oportunidade vai aparecer. É. A oportunidade vai aparecer, mas a gente tem que saber... Tem que estar preparada, né, amiga? E criar, fazer movimento. E é isso mesmo. Não espera... Eu já vi tanta gente falando assim, mas a sua cozinha da sua casa é linda. Eu tô mostrando as coisas aqui, a cozinha da minha casa. Meu fogão, eu não sei das quantas. Meu fogão... eu já fui em casa de pessoas que falam... É lógico, são pessoas mais velhas, geralmente, que têm essa vergonha, né? Mas vai mostrar minha geladeira? Meu Deus, minha geladeira tá com esse amassado. Meu fogão tá sujo. Como assim? É sua casa. É a sua realidade. A gente não pode ter vergonha do que a gente é. E a gente cria as oportunidades assim, né? Assumindo o que a gente é, com orgulho.
orgulho. Porque com quando eu comecei, positividade. quando eu cheguei, que vocês elogiaram, né? O apartamento, né? Ai, que lindo esse Chiquérrimo. apartamento, né? Mas quando eu comecei a postar, eu morava numa república e dividia quarto. E morava numa república com mais, sei lá, 10 meninas. Cada hora chegava menina, porque era ali perto da faculdade, lá na Consolação, do Mackenzie. Então, era um monte de gente. E eu tava lá postando. E as coisas vão acontecendo. E você vai melhorando. E você vai mudando de casa e apartamento. E hoje eu moro num lugar lindo. Eu sou muito grata a Deus pela oportunidade, né? Mas assim, tudo teve um começo, né? Se eu tivesse com vergonha quando eu morava lá numa república. Se eu tivesse com vergonha de mostrar eu com a leg toda velha furada, talvez, né? Se eu tivesse preocupada com o que os outros estavam falando na hora que você vai gravando. Inclusive, eu vejo muita gente, eu falei pra Paula esses dias atrás, eu sei que a pessoa tem vergonha de gravar stories quando eu vejo os stories ou o feed dela dentro do carro. Porque no carro você tá sozinho, e aí você quer fazer alguma coisa, e não tá errado. Porque a gente precisa se soltar, a gente precisa encontrar um lugar pra gente se soltar, aprender a olhar pra câmera e falando, testes, fazendo né, testes, experiências. Mas assim, a pessoa sempre senta, ela para o celular e ela fala. E esse story que você E viu todo mundo. deve ter sido tipo o 5º. Porque ela apagou, voltou. Mas E todo mundo faz não tem isso. vergonha, não. Faça Não tem problema, porque até no carro tem pessoas que ficam paralisadas. Vai passar alguém ali na frente. Ai, se alguém me ver aqui dentro do carro falando sozinha. Então, não tem vergonha, E começa de algum outra, jeito. no fundo, ninguém liga pra nada, tá? Porque você tá com vergonha. Você vai ligar a sua câmera, seu celular e vai gravar um negócio. Talvez as pessoas ao seu redor falam, nossa, o que você é doida? O celular aqui no meio do aeroporto. O que ela tá fazendo? Ninguém tá nem reparando, às vezes. No Só olha fundo, pra no pessoa. fundo. Daqui a pouco a pessoa nem vai... É tanta coisa. Ela já passou de você, já passou Cada um tá 500. preocupado com sua própria vida, com suas Exatamente. próprias coisas. Todo mundo tá atrás do seu corre, né? Então assim... vai ligar? Não liga. Na hora você pode ficar um pouco tímida, mas não deixa isso te travar, né? Que o medo paralisa. O medo paralisa. Quando eu falo de exercício, eu falo que as pessoas têm uma trava bem grande com o corpo. Mas eu não sei fazer. Mas eu não sei. Não vou pra academia porque eu vou esperar primeiro aprender a mexer nesse equipamento. Enfim, eu dei aula em academia física mesmo, eu só dou aula online, mas dei aula física ali bastante tempo, e as pessoas falavam assim, não, eu não vou entrar na sua aula porque eu não tenho coordenação motora. Quando vocês estiverem indo pra direita, eu tô indo pra esquerda. Eu falava, meu amor, ninguém tá te vendo. O povo tá cheio de espelho ali, porque o povo quer olhar. Eu quero olhar pra mim, outro quer olhar pra mim. Eu quero saber se eu tô fazendo. Ninguém nem olha pro lado, ninguém nem vê. Né? E isso te impede de ter uma vida mais saudável, de buscar um corpo que você se sinta mais feliz com ele. Aí você fica esperando melhorar seu corpo, esperando ter mais coragem, esperando ter um look, esperando. Aí morre. Né? Não, cria as oportunidades, né? E falando vai um pouquinho... Vai de arrasta, né, amiga? Ontem a gente aprendeu, vai de arrasta. E falando um pouco de corpo, esse corpo maravilhoso. Você já treinou hoje? Hoje não. Lá, gente! Que tal, então, a gente treinar junto? Então, tá preparada? Amiga. Você já foi avisada antes? Eu vou... Médio. Falaram pra eu vir com uma roupa de academia. Uma roupa, né, que eu consegui confortável. Eu vim com uma da minha coleção da LK. E, minha filha, agora eu tô vendo aquelas 2 bikes lá. Vamos ver se eu vou ter fôlego pra falar e pedalar. Você então a gente tem tem um quadro. Ir, tá? Tem que ter. Porque Carol falou que se o convidado não for, eu que tenho. Então, por isso... Eu acho justo, eu gostei disso. O quadro chama De Bike com Carol. E a gente continua o nosso papo lá na bike. E tem muita coisa boa ainda. Vamos lá, bora. Vamos levar nossos treinos para outro nível? Você faz cardio? Ou de vez em quando você pula porque falta tempo? Então, deixa eu te apresentar essa bike que a gente está usando aqui, que é a Spinning C3 da Move. Gente, ela é excelente, é puro elogio, tá? Ela tem múltiplos ajustes, então pedalar aí na sua casa é confortável, é gostoso, porque ajusta a sua altura, fica tudo gostosinho, você não vai ver nem o tempo passar. Tem um outro detalhe também, o ajuste de carga dela é um ajuste magnético, tecnologia, gente. Então, você vai aumentando a carga, progredindo, evoluindo nos treinos, sem nem perceber. Isso faz seu treino ficar realmente eficiente. Aí você fala assim, Carol, mas me falta tempo, não tem aqueles 15 minutinhos. Você não precisa separar 15 minutos do seu dia. Sabe o que você faz? Ao mesmo tempo que você pedala, se exercita, cuida da sua saúde, você vai lendo um livro, você vai estudando, coloca uma série legal para você assistir, ouve um podcast, você otimiza seu tempo, cuida da sua saúde, faz seu cardio, queima umas calorias aqui, fazendo 2 coisas ao mesmo tempo. Então, eu vou deixar na tela um QR Code para você apontar a câmera do seu celular. Você vai ter mais informações
sobre essa bike aqui, que é a Spinning C3 da Move. É um ótimo investimento. Não é igual aquelas bikes que você via antes lá da mãe, da avó, sabe? Aquelas bikes duras. Não, é gostoso de pedalar, você vai amar. Eu já ajustei a carga da Érica aqui agora, porque ela falou, pesado. Mas a gente pode ir aumentando a carga aos poucos aqui. Né? Conforme... você tem fôlego. Vai passeando por enquanto. Vai passeando por enquanto, você vai pegando o ritmo, você vai aumentando. Uhum. Deixa eu te perguntar uma coisa, você falou pra gente ali dos seus pais, que no começo, meu Deus, é doida, tá indo pra lá e tá lá. Menina, como é que foi? Esse meu convite foi pra Fazenda. Eu vou te contar uma coisa particular. Meu sonho da vida era ir pro Big Brother. E aí eu falo que eu não consegui ir pro Big Brother até hoje, porque eu já tentei de tudo. Já mandei até mensagem pro Boninho, já fiz tudo que você imagina. Porque minha mãe, ela bota tanto um negócio de mãe em cima, que De ela medo. fala, de medo. Ela fala, não, você tá louca, vão revirar a sua vida. Mas pode revirar, não tem nada pra esconder. Né? Mas assim, estar na Fazenda, todo mundo sabe que é uma exposição não só da tua parte profissional, e você acaba não mostrando só o que você quer. Então ali são reações, são impulsos, é o nervoso, é a emoção envolvida com toda aquela convivência que é uma convivência feita para te cutucar, para as coisas poderem acontecer. Como é que foi para você? E a saída precoce também? Me conta. Foi muito difícil. Nossa, foi muito difícil porque... O convite veio como? Foi na pandemia. Na época eu tava namorando, né? Morando junto. E aí o primeiro convite foi foi a edição da Fazenda que teve, que a Jojo ganhou, né? Sei. E aí eu recebi esse convite. Só que na época eu tava com uma outra cabeça. Eu falei não. Olha só. E você já estava trabalhando com rede social? Já. Ali seria uma exposição muito positiva. Eu ainda tava na época no Domingão. Mas eu não tava trabalhando, porque tava em casa, parada. Uhum. Mas eu fiquei insegura e aquilo me paralisou. E aí, mas eu fiz o processo seletivo lá, reunião, passei a primeira fase. E aí, na hora, não fui. No ano seguinte, a minha vida deu uma outra reviravolta, porque eu terminei meu relacionamento. Tinha terminado meu relacionamento, tinha saído da Globo, e eu pedi muito pra Deus que Deus trouxesse uma oportunidade que me... Sabe? E aí veio novamente o convite. Só que quando veio o convite, eu não tava no casting oficial. Uhum. Eu era... Como que é o nome? Enfim, era uma vaga que tá em aberto. Sei. Se rolar, você vai. E aí eu falei, não, agora eu quero muito. Eu preciso mostrar pra eles que eu quero muito, porque foi a resposta de Deus. Porque eu queria uma coisa que viesse pra mexer, né, com tudo. E aí eu fiquei em oração, pedi o que for da tua vontade. Foi quando eu recebi a mensagem. Você tá dentro. Aí eu, não acredito! Então, assim, eu queria muito. E eu acho muito importante você querer muito, sabe? Porque faz com que você tenha mais gás e se entregue de corpo e alma. E foi muito difícil. Porque você se expõe de todas as formas possíveis. Vida pessoal, enfim, tudo. E ser muito julgada por várias coisas. Você tá num ambiente com pessoas que você... É isso que eu ia te perguntar. É mais difícil o relacionamento com pessoas ou mais difícil você entender que você está sendo vista? Relacionamento com pessoas. O mais difícil é eu nem lembrava às vezes que eu tava sendo filmada, porque eu tava sendo eu, 100% eu ali dentro. Mas o relacionamento que você tem que ter com as pessoas é muito difícil. Muito, muito. E aí lá, principalmente na Fazenda, que eles colocam a galera mais barraqueira possível, a galera mais improvável, que você fale, caramba. Mas é você ter esse jogo de cintura e essa resiliência e, ao mesmo tempo, eles te colocam à prova a todo momento, porque são provas de interações. Que vão causar conflitos. Nossa, eu lembro que de sábado a gente tinha um quadro no Rodrigo Faro que te deixava assim... abaladíssimo, porque você tinha que falar do outro e não sei o que, te colocava numa saia justíssima e eu não gosto disso, mas eu tava ali, então eu tinha que estar ali, tinha que ouvir tudo aquilo e depois sair de lá e ir pra festa.
E com essa experiência, Érica, você acha que você é uma pessoa fácil de lidar ou uma pessoa difícil de lidar? O que você considera? Eu não gosto de falar de mim, sabe? Eu não gosto de falar, ai, olha, eu sou fácil de lidar, eu sou difícil. Acho que quem tem que falar é quem lida comigo, né? Sim, mas você percebeu, você falou assim, mas será que aqui eu posso... Será que eu que tô errado ou é a pessoa que tá errada? Será que você conseguiu fazer esse julgamento lá dentro? Ou é difícil isso? É muito difícil, mas lá dentro do reality eu não fiz amizade com ninguém. Assim, dentro da casa, a única pessoa que foi meu aliado foi o Rico, né? Uhum. E aí, o restante da casa meio que eram nós dois e o resto da casa. Mas pra mim foi muito enriquecedor, assim, eu aprendi muito. Ninguém entra num reality pra não ganhar. Ninguém entra em nada sem pensar em ganhar. Mas acho que na sua vida, quanto mais você dá sua cara a tapa, quanto mais você se expõe, quanto mais você tá ali pra viver, teoricamente é a pior fase pra você. Mas ao contrário, é a fase que você mais aprende, é a fase que você mais cresce, é a fase que mais pessoas se identificam com você. Quando você se despir realmente de qualquer coisa. E então agora isso. você acha que assim, passei por isso... em cima do muro. A verdade é essa. Passei por isso agora. Eu me posiciono, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero mostrar. E isso a gente vê acontecendo também na vida, no mundo. Tudo muito polarizado, tem um lado positivo e negativo disso, mas pra vida, pra opinião, pra tudo, a gente tem sim que se posicionar. Tem que. E não é porque você é bonzinho ou mal. Ai, não se posicionar, ela é má, ela é boazinha. Não. Bonzinho se posiciona também. Bonzinho tem opinião também. E tá tudo bem. E eu lembro muito, até uma dica, ó, ainda em reality show. Eu sempre falava muito, às vezes até sozinha. Porque eu lembro que na casa eu não fiz amizade com... Assim, eu tentava fazer amizade com as pessoas, mas não conseguia essa amizade com a galera. E aí eu recebi na primeira roça, eu recebi... Acho que foram 9 ou 10 votos, sei lá, nem lembro. E aí eu ficava me perguntando, o que eu tô fazendo de errado? Então eu falava o que eu estava pensando. Aí todo mundo falava que era BTZera, que isso aqui. Não, mas eu queria expressar o que eu estava sentindo para as pessoas me entenderem. Então às vezes eu ficava sozinha lá me maquiando. Mas o que eu tô... Gente, o que tem errado? Mas por quê? Sabe assim? Porque eu realmente queria expressar o que eu estava sentindo. E se eu estivesse errada, eu queria saber por quê. Sim. Não que tava achando que a minha verdade era a verdade absoluta. E também explicando. Mas o fato você de sabe você... que tem alguém assistindo. Isso, porque o fato de você falar faz com que as pessoas se identifiquem com você. É igual na rede social. Você não vai ter pessoas que te compram a sua história se você não fala a sua história. Se você só posta foto bonita, se você só... Né, tem essa moda do aesthetic, não sei o quê. É legal. Mas se você não se comunica com o seu público... Como que eles vão se identificar com você? Se Você não cria verdade, comunidade. né? Você não cria comunidade, porque a comunidade a gente só consegue criar, e esse é algo que tem de mais importante, de mais valioso dentro de uma rede social, porque uma comunidade ela pode ser pequena e muito forte, ou ela pode ser grande e talvez mais dispersa, mas essa conexão com as pessoas é o que faz a rede social ser tão poderosa, né? Uhum. Eu acho que é isso que também trouxe você para o mundo da influência e também saindo da fazenda. Você saiu rapidinho, até quantos dias você ficou lá? Espera aí que eu vou fazer um quiz com você então, espera. Agora, Érica, é a hora daqueles prêmios que eu falei no começo. Eu quero ganhar. Eu vim pra ganhar. A gente vem pra bike, faz um quiz, eu faço algumas perguntas pra você. Se você acertar, tem um espelho que você vai amar. Aguarde. Então vamos começar. Bom, você entrou na fazenda, qual foi a data? Você lembra? Porque eu acho que foi um ponto marcante na sua vida isso, né? Ai, tem uma coisa que eu sou péssima, é data. Vai, faz uma Não força. tenho a menor ideia. Eu sei que foi a Fazenda 13. Não, faz uma forcinha, chuta. Não faço a menor ideia. Que ano? Não sei. Caraca! Não sei. Foi em 14 de setembro de 2021. O quiz é data? Eu tô lascada, que eu não vou lembrar data nenhuma. Nem no aniversário, eu sei, né? Eu tô, Tipo isso. nem... Ó, você lembra? 14 de? 14 de setembro Nossa. de 2021. Nossa. E você entrou ainda numa edição muito legal, porque eu acho que tava todo mundo assistindo bastante, porque pandemia e tal, né? Foi uma baita de uma oportunidade que Deus colocou pra você mesmo. Pediu pra Deus, minha filha, sempre espera que venha a coisa, é isso. Pede que ele se for da vontade dele, né? Se for vem pra você. Ó, e qual que foi a porcentagem que você foi eliminada? Ai. Não faço a
Nossa, nem lembro. Você não se pegou nisso? Porque eu acho que teve muita gente que fala assim, ai, será que gostaram de mim? Deixa eu ver. Se fui com rejeição, fui não e tal. Olha, quando eu recebi a notícia, eu fiquei meio sem chão. Porque, na minha cabeça, eu tava meio que certa, assim. Não que eu acho que a minha certeza era absoluta. Mas eu falava, meu, não é possível. Mas, tudo pode ser. Aí, quando eu saí, eu fiquei mal. Eu chorei. Mas eu falei, meu, saí, é isso. Bora viver. E quando eu vi que eu saí muito querida, eu falei, nossa, glória a Deus. Eu não saí odiada. Então, eu não tô toda errada. E aí, logo em seguida, o Rico virou o favorito. Então, assim, tinha muita torcida pra ele. Eu lembro disso. Você já parou pra ver que em reality show tem sempre isso? Uma coisa que é uma dupla ou é um grupo, que aí as pessoas começam a eliminar, botar ali na roça, no paredão, que seja as pessoas desse grupo e vai eliminar, então ficando um que vira favorito. E aí, acho que quando eu saí, que ele ficou muito favorito, e aí eu falei, então era pra ser. Deus sabe de todas as coisas, eu cumpri o meu papel ali, e o prêmio era dele, e eu falei, aí eu fiz a maior campanha aqui fora, né? Aí, como uma boa amiga. Fiquei aqui fora fazendo campanha, ia nos programas de televisão e comentava, e meu filho, o negócio era o assunto. Você agarrou também boas oportunidades saindo disso. Foi bom também, porque quando eu saí, fiquei um mês, né? 3 semanas. E rolou ainda mais 2 meses, então eu comecei a trabalhar muito, porque o que acontece? O programa tava bombando de audiência, eu aqui fora já, me chamavam pra todos os programas de TV, comecei a ser chamada um monte de trabalho, falei, foi o melhor cenário, Deus sabe de todas as coisas. É verdade. E uma pergunta, que antes e depois da Fazenda. A gente sabe que tem uma Érica antes e uma Érica depois. E dentro da rede social, você lembra de números? Quanto que você tinha de seguidor antes no Instagram e depois da Fazenda? Eu lembro que quando eu entrei na Fazenda, eu tinha acabado de fazer 1 milhão, eu acho. Boa! E depois, você saiu com quantos? Você não saiu ansiosa pra ver? Não. Porque quem trabalha com rede social, né, fica olhando isso pra número. Não saí ansiosa, porque minha cabeça tava meio... Sabe, assim, você sai meio... Eu não sei te explicar como você sai. Eu, pelo menos, saí assim, eu não sei. Eu nem tava pensando na minha rede social, eu tava tão... Você saiu com 4 milhões e 100. É muita coisa, né? Um crescimento muito rápido. Em um mês. Pensa. Então, a Fazenda realmente Foi muito lá bom. pra cima. Foi isso, Léo? Não? Não? Fala aí. Hoje. Perdão. Você saiu com... Hoje você tá com 4,100. Ainda bem que você falou. Eu li errado. Mas você saiu com 1,4. Então foram 400 mil, que não deixa de ser muita coisa, gente. Ô, louco. 3 semanas, né? 400 Foi mil. 400 mil? Eu nem sei, nem lembro. 400 mil seguidores. Com números, eu sou zero... 1 milhão, 1,4. E essa pergunta é a que valia mais em É. dinheiro. Eu lembro. É uma pena. Então, o dinheiro, né? Não, veio, mas gente. vieram os presentes. Ai, número Vai, negativo, Paula. não, por favor. Não, mas temos presentes, Ai, muitos. que legal. Olha, a Genê Ó. trouxe os presentes. Aqui a gente tem um... Tô suando, gente. Tá real. É, Então tá dando tudo certo. Ó, tem um galão de água Ai, que pra legal. você se hidratar bastante. Uma blusinha da minha collab, com a Fitur, com a roupa de treino também, pra você arrasar. Eu sei que você usa muito. E aqui temos uma creatina. Toma. Essa aqui, se você não provou Ai, que ainda, mara. é da minha linha também, pra Sanavita. Amo. Ela tem sabor. Você já provou creatina saborizada? Já, é muito bom, né? Não, a melhor coisa da vida. Você É toma verdade. como se fosse um suco. Essa aqui é de tangerina. Tô também te mandando um whey. Ó, que é sabor cappuccino. Olha. Bem cremoso. Amei. Você vai arrasar, você vai adorar. Ai, que fofa. Tô te mandando uma caneca aqui. E também tô te mandando uma pasta de Ah, já ganhei tudo agora. Faça de amendoim. Pronto, vai continuar gata, maravilhosa assim, ó. É da Power Ai, One, sabor amei. leite em pó. É um sabor novo deles que também tá tudo de bom. Amei. Ai, amei, Carol. Ai, que bom! Não, eu fiquei com medo. Eu falei, gente, número não é comigo. Pega você aqui, vê, né? Paula. Não, mas você acertou a grande maior parte das coisas. Né? Depois você Assim, pelo traz menos o uma meu. noção você tinha do... O do 1 milhão eu lembrava bem porque foi um marco, assim. Sei. Mas- 1 milhão sempre é um marco pra quem É. trabalha na rede social. Mas né? o restante eu não lembrava de nada. É sempre um... Eu tenho 15 seguidores, daí quando acabar que for ao ar, eu vou Sigam pra 17. ele, gente, por favor, quando chegar nos 20 seguidores. Chegar no 20 seguidores. Sigam o Mr. Jeans. Quem sabe eu não ganho, né? Uma marmita, um saguadinho.
Érica, me fala da sua preparação física para estar no carnaval. Então, tem que ter pique, né? Tem que ter pique, porque fora os ensaios, você tem que... É no Rio de Janeiro, então tem sempre essa logística também de estar no Rio. Os ensaios também são bem puxados. Os treinos também eu tenho muita facilidade pra secar, sabe? Uhum. E eu lembro que nessa época do carnaval, eu queria ganhar um pouquinho, sabe, de corpo. Sim. Porque eu fico magrinha muito rápido, que eu tenho um metabolismo bem acelerado. Então a minha luta era comer. E comer bem, né? Ai, que delícia. Não, mas não é comer qualquer bom. coisa. Tipo assim, se for só comer, beleza. Você vai comer Comida saudável. Tem que comer comida saudável, que vai te dar um músculo, que vai te dar um corpinho e tal. Então eu tinha essa dificuldade, porque a minha rotina era muito corrida. Então quando eu tô nessa vida corrida, eu esqueço de comer. É difícil também se organizar. E como é que você conseguiu fazer essa organização de comida e treino para o carnaval? Também não sei não, mas foi. Quanto tempo demora isso? Uns 3 meses? Eu acho Ou que, mais? na verdade, é uma constância, né? O ano todo, na verdade. Porque eu gosto de ir pra academia. Ah, sim, mas quando chega aquele momento ali do carnaval, deve ter um pique ali. Acho que os 4 meses que antecedem, os 3, 4 meses que antecedem, é importante você não desistir dos treinos, porque o cansaço vem. A logística de ir pro Rio de Janeiro, de ir nos ensaios, de ir nos eventos, fora isso tem a sua vida normal. Então, assim, você fica cansado, você não tem pique pra ir treinar, você não tem pique pra fazer as coisas, mas o negócio é constância. Então, o resto do ano que você já tem essa constância e o hábito de ir, é muito importante. E você já sabe Você isso não um ano perde antes? músculo, né? Você não perde completamente seu condicionamento porque você ficou uma semana sem treinar. Né? Você tá ali numa rotina um pouco diferente, mas para perder tudo que você conquistou em anos de constância, precisa de muito estrago, né? Então, por Você já fica sabendo um ano antes, Érica? Normalmente sim, né? A escola renova com você, ou você é convidado. E aí tem bastante tempo, então. Então talvez até a gente consiga pro próximo, né, Paula? Amigo! Você vai querer um bem Mas se cavado? surgir um convite pra gente... Tem que ser body Tem que ser body cavado. Tá, eu acho que eu ousada. consigo. Vai ter que malhar muito. Eu acho que eu consigo. Vai ser mais difícil pra mim a malhação do que o body. Você acha? Eu acho. Nada, você já tá entregando, vai entregar muito mais. Érica, eu queria saber de você, qual foi a sua conquista profissional que te deu frio na barriga, mais frio na barriga até hoje? Conquista profissional ou financeira, você diz? Pode Profissional. ser financeira também, porque financeiro está relacionado, né? Acho que quando eu comprei meu primeiro apartamento. Quando eu resolvi comprar o primeiro apartamento, eu falei, será que eu tô fazendo a coisa certa? Porque era um valor que era alto e eu ia me comprometer com um dinheiro também, assim. Mas isso me deu mais gás pra continuar, pra trabalhar. Não, eu tenho meu boleto pra pagar, eu tenho que fazer, sabe aquela coisa assim? Então isso fez com que me desse mais incentivo. Eu achei que ia porque eu tava com medo de tomar sabe, dar um passo maior do que a perna? Mas eu acho que a gente volta naquele papo, né, às vezes você tem que dar esse passo pra poder as coisas acontecerem. A sua casa, que você falou que você começou na pandemia a gravar muito, a sua casa veio antes desse apartamento? Você falou que você gravava na piscina, que você... Foi antes do apartamento? Foi um pouquinho antes. Então você saiu da casa, foi pro Eu já apartamento. eu tava na Globo. A casa já foi um investimento, porque você saiu de um apartamento pequeno. Você falou que ficou Mas pequeno, eu tava junto, foi né, pra com casa. meu ex-namorado. Mas mesmo assim, o que eu enxergo é que você foi dando passos do tipo, bom, se eu tiver uma casa maior, vai ter mais espaço, Sim. agora na pandemia eu tô crescendo, tá entrando. Então, era como se você estivesse reinvestindo aquilo que tava entrando já. E olha que ironia do destino. Quando a gente resolveu mudar pra casa, não tinha pandemia. Uma semana a gente na casa. Eu lembro que a gente tava lá e estavam uns familiares nossos lá. Veio a notícia na televisão da pandemia. E ninguém entendeu nada. E no começo todo mundo achou que era festa, uma semaninha em casa, vai ser ótimo. O negócio foi se estendendo. E aí hoje eu entendo tanto a resposta de Deus na minha vida, nas coisas. Porque eu sempre peço direcionamento de Deus. Quando eu fui me mudar pra essa casa, eu fiquei muito em dúvida. Porque eu gosto de ter sempre a certeza absoluta das coisas. Mas eu não tinha certeza. Mas eu falei, eu acho que tem que ir. Eu senti no meu coração que era pra ser, que Deus tava
querendo, preparando aquilo. E, uma semana a gente na casa, pandemia. Tipo, e agora? Não, e foi o melhor cenário possível, né? Porque imagina, eu sei quantas pessoas não sofreram. Eu sou muito abençoada e grata a Deus, porque eu consegui fazer do limão a limonada, né? Porque na pandemia, eu tava lá trabalhando, eu tava ganhando meu dinheirinho, eu tava bem, tava num lugar gostoso. Então, eu tô pingando de suor. É assim que a gente gosta. Foi tudo providencial, né? Você tem alguma mulher que te inspira até hoje, que te deu um fôlego logo lá no começo? Porque hoje você, com a sua história, hoje você deu aqui pra gente um testemunho de fé, um testemunho de resiliência, uma mulher forte, corajosa, que eu acho que muita gente que vê a Erika Schneider não imagina tudo isso. Tem que ser corajosa. Então é muito mais por dentro até do que por fora. Acho que foi tudo fácil, né? É muito mais por dentro do que por fora. Ai, então você trouxe um testemunho lindo pra gente. Que linda, obrigada. Aí eu queria saber se você tem alguém que te inspira, uma mulher que em algum momento te inspirou ou te motivou, alguma situação que essa pessoa te empurrou. Porque às vezes são situações tão pequenas que a gente acaba não guardando, não... Mas tem alguém? Minha mãe. Que linda. Minha mãe é uma mulher muito simples. Minha mãe era empregada doméstica. E minha mãe era empregada doméstica na casa dos meus avós. E ela foi uma mulher muito, sabe, batalhadora? Mesmo sendo uma mulher muito simples, ela fez as oportunidades dela. E mesmo com todas as dificuldades, perdeu os pais super cedo, uma família... Minha mãe é paraibana, né? Uma família com 8 irmãos. E acabou indo trabalhar na casa de um casal alemão. Olha isso. E meu pai conheceu minha mãe lá. Que lindo! E estão juntos até hoje. Que lindo. Então eu acho que eu tenho um exemplo muito grande, muito forte dentro da minha casa. De uma mulher muito incrível e de um homem muito incrível também. Porque mesmo diante de todas as situações de preconceito, de tudo, é um homem com H maiúsculo, sabe? Então, assim, eu acho que ela é o meu maior exemplo, assim. Essa referência que você tem, que você deixa pra gente também, porque é uma referência de uma mulher forte, corajosa também, de encarar, querer viver aquilo e de não se diminuir. Não. Porque em diversas vezes, aqui quando você contando sua história, eu pensei, ela poderia ter se sentido diminuída. Quando ela chegou no Balé do Faustão, um monte de mulher ali colocando o pé na cabeça e ela, poxa, eu não sei dançar, como é que é, né? Eu só gosto de dançar. Você não se sentiu diminuída, você sabe do seu valor. Sim. Eu acho que a sua mãe foi muito disso também. Muito. Ela não se sentiu diminuída pela profissão, por estar na casa de outra pessoa. Sim. Abraçou o amor ali e falou, vou viver. Sim. Seu pai também, que linda história. Vamos tomar um golinho de água? Bora. Eu amei conversar com você. Me fala uma coisa só pra gente fechar. O que ninguém imagina... O que ninguém imagina sobre... Deixa o Catito cortar pra gente aqui. O que ninguém imagina sobre Erika Schneider? Porque hoje eu fiquei sabendo de muita coisa que eu não imaginava, que eu nem... Não sei, que não passava na minha cabeça. E você, amigo? Eu também fui pesquisar. A gente na hora que a gente começou a ver, falei assim, gente, tem muita história pra contar. Eu fiz uma relação, assim, gigante. Tem muita e mandei história pra Carol, contar. falei, toma. Tem muita história pra contar, mas eu acho que, na maior parte das vezes, a gente enxerga histórias que são pulverizadas aqui, uma coisa ali, mas tem algo muito profundo dentro de você. Você é uma mulher de fé, uma mulher muito corajosa, que deixa pra gente que agarrar as oportunidades é o que a gente pode ter de mais importante, só que sempre com direcionamento. Você nunca fez sozinha. Aqui você não citou, mas a minha mãe não deixou e aí eu não fui. Não foi isso. Eu pedi direcionamento de Deus. Sim. Eu senti no meu coração, eu fui. Então você deixou algo muito profundo, importante e lindo pra gente. Que linda, obrigada, fico feliz, adorei. Eu queria saber o que, então, se tem mais também. alguma coisa que ninguém imagina sobre Erika Schneider. Mas que é de verdade. Que ninguém imagina sobre mim. Eu acho que eu sou bem transparente, assim, na minha vida. Eu não tenho vergonha de ser quem eu sou, não tenho vergonha da minha origem, não tenho vergonha... Eu acho que você não... Eu não tenho vergonha de mostrar o que eu sou, de onde eu vim, porque eu sou mais uma pessoa e se eu puder, com a minha história ou com a minha vida, ajudar ou incentivar, né, outras mulheres e puxar outras pessoas, eu vou ter prazer em fazer isso. Não acho que eu sou melhor do que ninguém. Ao contrário, muitas vezes me sinto bem insegura, inclusive, mas eu tento
buscar essa segurança dentro de mim, justamente porque eu não sou melhor nem pior do que ninguém. Então, eu acho que não tem, assim, uma coisa que ninguém saiba, mas acho que talvez uma curiosidade é o meu espirro. Eu tenho um espirro pior, o meu espirro é ridículo. A gente ouviu ela espirrar aqui hoje, ela espirrou. Eu paro no ambiente. Eu acho que poderia falar uma coisa da Carol também que ninguém assim, sabe. Ai, amigo. Todo mundo fala, nossa, mas ela é tão, né, uma moça bonita, né, não sei o De quê. repente ela espirra. Quando ela espirra, eu... Você poderia espirrar pra não, gente? Não, melhor não, senão eu vou perder até seguidores. Vai nada, tem um monte de gente que espirra assim também. Pronto. Érica, deixa suas redes sociais aí, gente. Nas redes sociais a Érica posta tudo, aparece muito, sigam ela. Agora eu fiz um dele também, porque você sabe, né? Rede social tem essas. Tem hora que você... Eu não tenho vergonha de me expor, não. Mas hoje em dia tem muita gente... Meio que cria algumas situações, né? Aí às vezes você não quer sair nos Instagram de fofoca, né? Aí eu fiz um dele também. Mas só pras meninas e pras yags. Que aí lá eu posto tudo sem filtro. Que eu não fico... Sabe? Porque depois de um tempo que você começa a trabalhar com a rede social, também tem essa, né? Que você começa a ter um pouquinho mais de medo, cautela. Algumas coisas você pode falar podem ser distorcidas. Então eu tô com esse dele. Mas o meu Instagram oficial é @EricaSchneider. Tá até aí, ó. Tá aí, gente. É difícil de falar, É tá? difícil, Então, ó, é alemão. É SCH, aí, Neider no final, tá? Neider. Mas se colocar Érica S, já vai aparecer lá. Aí, sigam, gente, pra vocês verem que Érica tem muito mais coisa também. Tem outros projetos. Sim. Se envolve com muita coisa, mostra bastante o dia a dia dela. Sim. O Anselmo também, a gente tem que ajudar ele a bater os 20 seguidores, né? Bora! 15, brincadeira, não é 2 15. para 20 seguidores. Anselmo de Deus. Gente, Ó, me sigam. Fala o Instagram, amigo. Mr. Underline, eu nem sei direito, gente. Mr. Underline, Diz Underline. Isso aí, ó. Tá Olha, aqui isso na é tela facinho, também, gente. pra bombar é 1, 2. Ó, É isso tá aí. vendo? Olha, gente, a Érica com esse corpo maravilhoso, eu quero convidar ela pra fazer um treino. Vou convidar até ao vivo. Vamos fazer um treino qualquer dia aqui pro canal? Olha, Bora! Adoro. Amo. Fechou. Então, depois a gente vai fazer uma collab bem linda pra vocês, treinando juntas, mostrando o treinão da Érica. E, gente, muito obrigada por vocês ficarem aqui até agora. Postem lá no Instagram que vocês assistiram. Tira um print da gente. Vai, Catito, abre a câmera aqui. Lindas. Tudo. Vai, bem lindas. E posta lá no Insta, marca a gente, tá? Que você assistiu, que você chegou aqui até o final. Me sigam lá também, @CarolBorba1. Se tiverem mais dúvidas pra Érica, deixem aqui nos comentários. E numa próxima oportunidade a gente responde, conversa. E obrigada pela companhia. Foi muito bom estar aqui com vocês. Obrigada, Érica. Obrigado, gente. Obrigada Foi a você, lindo. maravilhosa. Obrigada, amigo. Mua. Beijo, gente. Até a próxima.